tudo bom com vocês? Vamos aqui à nossa aula, mais uma aula de Sociologia no terceiro ano, tá? A gente vai agora falar sobre o movimento pelas terras, parte 2, do dia 16 de julho, tudo bem? Vamos lá? No contexto histórico disso, a gente vai falar sobre que a principal causa, né, do movimento social pela terra, MST, é a luta pelas terras, né? Desde que o Brasil é Brasil. Então não é de hoje isso, tá? Faz muito tempo. Então, quando os portugueses aportaram aqui no nosso Brasil, já teve esse conflito logo no começo, né, com os povos indígenas em relação à luta pelas terras. Porque quem estava aqui eram os índios, então a terra, lógico, é deles. Mas os portugueses chegaram e foram dominando tudo, então teve conflitos em relação a isso, né? E até hoje, ó, aqui no Brasil, tem essa marcha aqui, por exemplo, está falando dos direitos indígenas, né? Lá na Bahia, quando foi a festa, os 500 anos do Brasil em 2000, e aí eles lutando, dizendo que a terra era deles até agora, e o povo branco cada vez mais expulsando eles da terra deles, né? Então, esse é um tipo. Depois tem os escravos, né? O Brasil colônia, com eles também aqui, vivendo aqui no Brasil, tinha luta pelas terras, principalmente depois da abolição da escravatura, no 13 de maio de 1988, né? Daí eles estavam livres, agora está aqui uma imagem, agora sim estão livres dos seus senhores, só que também eles queriam ter terras também, só que daí eles não tinham terras, né? Que lutar por isso. E até tem uma luta clássica, que é a capoeira, também no Brasil, né? Justamente falando sobre isso, que é a luta para a sobrevivência deles aqui, né? E aí surge então os quilombos, os quilombolas, né? Que o mestre Zumbi, quilombo dos Palmares, ele foi um dos fundadores disso, né? Eles fugiram da senzala e foram morar no meio do mato, e lá eles construíram a sua comunidade, tendo a sua terra, né? Aqui uma foto dessa imagem, esses quilombos ainda hoje, né? Lá no Nordeste tem, né? Aqui também em São Paulo tem alguns lugares, tem os quilombos, e eles respeitam a cultura, eles vivem a cultura dos seus antepassados, né? Que são os escravos africanos. Enfim, e os agricultores no Brasil também tem essa luta pela terra também até hoje, né, no Brasil inteiro. O Brasil é muito forte, né, o primeiro setor na agricultura, né, e os trabalhadores agricultores, eles trabalham os dois tipos, né, aqueles trabalhadores que ficam numa fazenda o tempo todo trabalhando lá, né, a vida inteira lá, e passam famílias até lá dentro dessa fazenda e nunca saem de lá. E tem aqueles trabalhadores que são sazonais. Trabalhadores sazonais porque eles trabalham nas colheitas, nas épocas das colheitas. E quando tem época de colheita de soja, ele vai para uma tal fazenda. Quando tem época de colheita de milho, vai para outra fazenda. Então ele sempre está em mudança. Enquanto um é fixo, o outro já ele vai peregrino, vai andando, né? Vai de uma fazenda para outra, e aí vai fazendo a sua vida e trabalhando, né, para sustentar a sua família, né? Algumas curiosidades sobre a questão das terras no Brasil, né? Vocês sabiam que o Brasil tem atualmente 2.000 latifúndios, né? Que concentram 54% das terras do nosso país? Sabe que latifúndios são grandes fazendas. Então, 2.000 latifúndios são 2.000 fazendeiros ricos, milionários, que têm grandes porções de terras no nosso país. Compreende, 54% das terras do nosso país. Ou seja, mais da metade do Brasil inteiro está na mão de poucos. E aí vem uma questão, que é a questão da reforma agrária, né? Dividir a terra para todos do nosso país. Está na Constituição nossa Federal de 1988. Terra para todos, moradia para todos. E aí, com quem vai respeitar isso, né? Então tem muita terra concentrada na mão de poucos. Por isso que existe esse movimento social do sem terra, do MST, que está aqui, né? Quais são as pautas do MST? Crédito rural, fomento tecnológico, regularização fundiária, reconhecimento do patrimônio cultural e imaterial, igualdade de gênero, questão de trabalhadores rurais entre homens e mulheres, a mulher com certeza é desprezada também, segurança do trabalho no campo, trabalho escravo no campo por dívida, trabalhadores que vivem pagando dívidas para os próprios fazendeiros e eles nunca saem disso daí.
acesso à saúde, acesso à educação, saneamento básico, acesso ao lazer e, não mais importante, que a reforma agrária, né? Lutar não é crime, chega de ataques da polícia ao MST, acontece muito isso. E aqui uma foto do pessoal fazendo as suas reivindicações, tá bom? Vamos agora falar sobre os movimentos sociais urbanos. Tem vários tipos de movimentos sociais urbanos, porque tanto na terra tem seus movimentos sociais, mas também na cidade também tem seus movimentos sociais, né? E luta por algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, tem um movimento chamado ciclos ativismos. O que significa isso? Mais ciclovias nas cidades, que agora está acontecendo bastante isso, mas antigamente não. Então era muito só trânsito de carro, mas em São Paulo, por exemplo. Tem que ter ciclovias para que o paulistano possa também fazer sua atividade física, andar de bicicleta, ter seu lazer, né? Acesso ao lazer. Passe livre, a questão daqui, ó, na questão da tarifa, né, dos ônibus, lembra? Acho que foi 2019, 2018, uma coisa assim, dos ônibus cobrindo um absurdo, né, das taxas, das tarifas de ônibus, né, 3,20, uma coisa assim. Agora a nossa cidade mesmo, né, tá 4,20 a passagem, caro. O trabalhador ganha pouco para isso, então fica tudo no transporte, né, fica tudo na alimentação, na compra. Então, um movimento justamente para baixar o preço da tarifa aí, né? A questão também do ambientalismo urbano, sustentabilidade, ocupação cultural da cidade e associações de bairro para a segurança, né? E tem uma tipo de marchagemzinha falando aqui, ó, mobilidade humana versus imobilidade urbana, ou seja, mobilidade urbana, o povo andando a pé, os pobres, e quem tem carro, aquela coisa toda, fica parado porque os trânsitos são todos parados em São Paulo, por exemplo, né? Grandes às vezes para tudo lá, dependendo do horário que você vai lá e o momento que você vai lá. Então é complicado isso. Repensar isso também, tá? Aqui, ó, uma imagenzinha, né, falando sobre o ambientalismo ontem e ambientalismo hoje. O que esperar do futuro, né? As grandes cidades precisam ter também lugares que tenham árvores, né, reflorestar também a cidade, né, colocar árvores em lugares verdes para a gente, né, ir em parques e tudo mais, e às vezes não tem. Às vezes não tem em algumas cidades isso. Na cidade de São Paulo tem isso também, né? Outra coisa interessante nessa questão do movimento do ambientalismo urbano é a questão de criação de hortas comunitárias dentro dos sítios urbanos, em praças abandonadas, e estão fazendo hortas comunitárias. Interessante, né? Para a comunidade ali local. Depois, aqui também aquele movimento da Associação dos Moradores lá, urbanos. Aqui é cultura, usando prédios abandonados do estado de São Paulo, e eles fazem exposições de cultura lá. Olha que interessante, né? Exposições de cultura, né, em São Paulo, usando prédios abandonados pelo governo. Então é um tipo de reivindicação de um movimento social, né? Bom, é isso. Um abraço para vocês e até mais.